Eu vou pensar. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Boa tarde à nossa convidada especial de hoje, a doutora Flávia Darri Barbosa. Boa tarde, Raquel. Iniciamos o terceiro dia do workshop Mapeamento Participativo e Cartografia Social 2021, um evento que é uma realização do Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, IVIT.org, com o apoio do Laboratório de Cartografia, Geocart UFRJ, e do portal Geocracia, que é parte de um outro portal maior, Geodireito. Lembramos que os ouvintes podem enviar perguntas via chat do YouTube, que serão debatidas pelos palestrantes após a sua apresentação. A lista de presença também será divulgada nesse mesmo chat durante a sessão. Amanhã, também lembro que é uma data muito especial, pois às 16 horas teremos o lançamento do livro Mapeamento Participativo e Cartografia Social, Aspectos Conceituais e Trajetórias de Pesquisa, que inclui 26 autores que contam no livro suas experiências de pesquisa com o uso de métodos participativos. Tenho a satisfação de anunciar agora a nossa atividade 5, com a palestra da doutora Flávia Darri Barbosa, intitulada O Processo Participativo na Gestão da Água e Práticas Participativas. Doutora Flávia escreveu o capítulo 5 do livro, nomeado Mapeamento Ambiental Participativo, na Unidade de Gestão de Recursos Hídricos, Turvo e Grande, São Paulo, Mobilização, Gestão e Educação Ambiental, em colaboração com o professor Salvador Carpe Júnior, da Unicamp, que esteve conosco nas 2 sessões de ontem. Hoje, Flávia nos falará mais amplamente sobre o uso desse tipo de mapeamento, o Mapeamento Ambiental Participativo, MAP, na gestão de recursos hídricos. Temos uma grande satisfação de ter Flávia conosco. Ela é formada em Geografia e Ciências Sociais pela Unesp, também é mestre em Geografia pela Unesp e doutora em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de São Carlos. Ela venceu o Prêmio CAPES de Tese 2020 na área de Ciências Ambientais, parabéns, e atualmente a Flávia é pesquisadora de pós-doutorado junto ao Departamento de Geografia da USP. Seus principais temas de pesquisa são gestão participativa dos recursos hídricos, governança da água e bacias transfronteiriças. Eu lembro ainda, novamente, que os ouvintes podem fazer perguntas aqui no chat para poder animar mais o nosso debate. Essas perguntas serão respondidas pela Flávia depois da sua apresentação. Flávia, boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade para começar. Boa tarde, Raquel. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Primeiro, antes de começar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui. É uma honra poder estar aqui, ter feito parte desse livro, do capítulo desse livro, que já vai ser um sucesso, que já está sendo sucesso, né, com certeza. Ficou muito bom. Parabenizo pelo livro, por essa iniciativa, por todo o trabalho que você teve, que vocês tiveram ao longo desse ano, né, dos últimos meses e na organização desse evento. Eu acompanhei um pouco os outros dias, não consegui acompanhar todos os dias, porque estava em outros eventos. Esse momento virtual nosso é assim, né? A gente fica em vários eventos ao mesmo tempo e é chamado para vários eventos, então, mas é uma honra estar aqui hoje. E aí eu organizei minha fala, eu vou mostrar mais ou menos, vou começar a minha apresentação. Deixa eu compartilhar.
a tela e vou explicar como que eu organizei a fala de hoje. Agora foi. Estão vendo? Tá tudo certo? Qualquer coisa vocês me avisam, mas acho que tá tudo certo, né? Sim. Bom, então a fala é sobre processo participativo na gestão da água e práticas participativas. E aí eu pensei assim, que a gente primeiro vai aqui, fazer uma abertura sobre participação, alguns conceitos que envolvem, algumas coisas que envolvem esse conceito de participação. Depois eu vou falar um pouco sobre o processo participativo na gestão da água, dos recursos hídricos no Brasil e a importância dos comitês de bacia hidrográfica e colegiados nessa gestão, para entrar na fala sobre práticas participativas e aplicação, que daí eu vou contar um pouquinho, não tudo, não vou dar spoiler do capítulo inteiro do livro, mas vou falar algumas coisas sobre o capítulo do livro que eu escrevi junto com o professor Salvador Carpe Júnior. Então, é o seguinte, a discussão sobre participação, né, sobre essa palavrinha participação, ela é muito ampla, é uma discussão que é política, é uma discussão que envolve muitas coisas, porque, na verdade, a gente entende a participação como um processo, não só um único momento. Ela não é composta só com um único momento de atuação social ou de atuação do Estado. De qualquer forma, participação ela vai envolver a discussão entre Estado e sociedade. Né? Isso acho que em toda a literatura que a gente busca sobre esse conceito vai frisar essa questão. E aí eu trouxe algumas coisas, algumas pessoas, para a gente conversar com algumas pessoas que estudaram esse processo participativo de algumas maneiras diferentes. Então, para a gente começar a entender por que, para chegar naquelas práticas participativas, como que a gente vai chegar naquelas práticas. Então, a Pátima, ela fala que a participação é um processo educativo que tem um efeito psicológico. Então, quem participa vai aprender participando e isso vai provocar de quem está em determinada situação, daqui a pouco a gente vai entrando devagar no assunto, né? Mas vocês vão entender melhor esse processo, do que eu quero dizer com esse processo. Mas, enfim, quem está ali participando em determinado momento vai estar, de alguma forma, tendo alguma reação do ato de participar, né? Socialmente, politicamente. O Evans, ele diz que a participação ela gera legitimidade e senso de apropriação das intervenções governamentais. O Evans, ele, inclusive, o Mark Evans, ele faz um estudo de 2013 sobre algumas práticas, algumas políticas no Brasil de gestão, e aí ele vai falar essa questão da geração de legitimidade nas intervenções, na formulação de políticas públicas, na mesma linha, mais ou menos, que o Leonardo Avritzer, que ele também vai falar de políticas que a participação torna as políticas públicas mais efetivas. O professor Romero Silva, ele falava que a participação é um exercício efetivo da cidadania e da democracia. E a Arsten, lá em 1969, estudando algumas questões urbanas e de cooperação, de associação, cooperativas, ela vai dizer que a participação é a redistribuição de poder. Bom, mas aí esses são algumas pessoas que eu selecionei, alguns pesquisadores que trabalham esse tema, tem muitos outros, mas alguns pesquisadores, depois eu fico à disposição para passar referência bibliográfica, para quem quiser se aprofundar no tema, mas assim, o que fica disso? Que participação, então, não é um momento, ela envolve diversas coisas. Na gestão, a gente entende participação um pouco diferente do que, por exemplo, a gente nas ciências sociais. A gente até estava tendo uma discussão, o Ricardo que falou ontem, o Salvador que falou ontem, a gente sempre faz essa conversa quando a gente fala sobre isso, porque nas ciências sociais a participação, né, para as ciências humanas, ela é muito ampla, ela é realmente um processo que vai envolver ato político, cidadania, educação,
monitoramento e controle social, mobilização de atores, a tomada de decisão, representação, quer dizer, quem são as pessoas que estão naquele momento, em determinado lugar, participando de alguma coisa, estão nesse processo, né? Nesse processo participativo, que estão compondo esse processo. Inclusão, governança não está aí, mas a participação ela está intrinsecamente relacionada com a governança, porque a participação ela envolve atores diferentes, segmentos diferentes, em momentos diferentes, para objetivos diferentes também. Então, por isso a gente entende essa proposta dessa reflexão minha de hoje, é entender ela como esse processo, não como um ato apenas. Bom, e daí aí eu venho com Einstein, que eu acho muito interessante, porque mais para frente, quando eu falar das práticas que a gente aplicou, o mapeamento ambiental, a gente vai conseguir classificar algumas coisas segundo essa escala que a Einstein propõe, ela fala de escada, na verdade, que são degraus de níveis diferentes, de estágios diferentes de participação, que envolve menos ou mais a sociedade, que distribui mais ou menos o poder. Então, ela vai falar que começa na manipulação ou terapia, que esses dois seriam um grau mínimo, o grau menor de participação. Praticamente não há nenhuma distribuição de poder entre Estado e sociedade ou entre os atores que estão ali. Na manipulação e terapia, os grupos ou pessoas, eles são convidados a participar de ambientes, normalmente com a intenção de ajustar valores e atitudes com os da sociedade, ou então para coro, para compor um coro, para adequar uma linguagem, que nesses dois casos, o que ela observa é que esse processo ele é muito superficial, com uma linguagem muito autoritária, na maioria das vezes. Então, é um processo ilusório, ela diz, de participação, esses dois primeiros degraus da escada. Aí ela diz que tem outros três, que começa a ter uma distribuição maior de poder, que seria a informação, a consulta e a pacificação. Então, a informação, quando as pessoas estão em determinado lugar, ambiente, colegiado, para serem informados dos resultados finais, por exemplo, de um plano. Vamos falar, por exemplo, de um plano de saneamento, de um plano de recursos hídricos, um plano diretor. Então, as pessoas vão ser convidadas para serem informadas sobre os resultados. Elas não vão ter nenhuma intervenção, elas não vão ter poder de fala, mas já começa a ser um estágio maior, porque ao menos elas estão sendo informadas do que aconteceu. Elas não estão sendo manipuladas, né, para compor aquele documento. Aí ela diz consulta. A consulta, quando as pessoas são convidadas a participarem de alguma forma, para expor as opiniões, as percepções. Ela diz que a consulta não necessariamente vai ser absorvida pela política pública ou pela situação, mas as pessoas estão sendo escutadas sem que haja a manipulação e a terapia. A pacificação, quando começa a ter uma estratégia maior, que aqueles interessados ali naquele ambiente de decisão, eles começam a ter uma fala mais significativa nos momentos de negociação. Então, eles vão ser, além de serem ouvidos, as falas vão ser, de certa forma, incorporadas em algum momento. E depois, os níveis mais altos da escada, os degraus mais altos, são a parceria, a delegação de poder e o controle do cidadão. Então, a parceria, esse planejamento, a tomada de decisão, começa a ocorrer por decisões compartilhadas, com estruturas paritárias, meios para a solução de conflitos, em espaços deliberativos, e eu cito já aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, os comitês de bacia hidrográfica no Brasil, ou, por exemplo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Conselho de Saúde, são espaços que foram criados, principalmente no nosso caso, no Brasil, depois da Constituição Federal de 88, justamente para começarem a incluir a sociedade nas decisões de gestão para a construção das políticas públicas, né? E aí a parceria, ela começa a entrar nesses espaços deliberativos, porque as pessoas, elas têm poder de decisão sobre determinada pauta, não vão ser só ouvidas, ou elas têm poder de deliberação em algumas situações. Quanto maior esse poder de deliberação, maior a distribuição de poder entre Estado e sociedade,
E aí a Arsen, ela fala que o degrau sobe, vai para uma delegação de poder. Então, quando você delega o poder decisório realmente para uma instância, volto a frisar o comitê de bacia e esses outros espaços, porque eles vão ter o poder de decisão. Então, o controle ainda fica maior, né? O controle do cidadão, da sociedade, os segmentos que estão ali ficam maiores, fica maior. E, por fim, ela diz que tem o controle total do cidadão. Quando você não tem intermediário, quando o grupo, a sociedade, não tem intermediário para conseguir recursos e financiamentos. E aí ela fala que isso que se aproxima disso seriam as corporações comunitárias, os colegiados já não são assim. Eles não têm total autonomia. Então, seriam corporações. E ela falou que é muito difícil. Esse nível é muito difícil de você perceber, é muito difícil de você chegar nesse nível. Uma coisa interessante que é assim, não é necessariamente uma coisa ou outra, segundo a própria Einstein. Ela diz que esses graus, esses degraus, esses estágios, eles, às vezes, eles se misturam. Então, você pode ter, por exemplo, consulta com manipulação, parceria com um pouco de informação. Então, ela diz que isso não é estático, não está numa caixa, né, ou linear. Esses graus podem se misturar. E por isso que é muito difícil da gente avaliar um processo participativo, para ver o que é que está acontecendo, como que nós vamos pensar e avaliar, e além disso, né, não só como avaliar um processo participativo, mas quando a gente faz parte desse processo, o que a gente quer, principalmente quando a gente está falando de aplicação de práticas participativas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu gostaria que vocês já guardassem isso, porque a gente vai fazer essa relação. Então, é um pouco difícil da gente avaliar, da gente saber, e tem que ter um objetivo muito claro nesse processo. Não significa que informação e consulta são coisas ruins. Ah, não, porque tem pouca distribuição de poder. Não, são fundamentais, são importantes. O que ela literalmente diz que é ruim é a manipulação e a terapia. Daí, realmente, não há o menor sentido da participação de distribuição de poder com a sociedade. Bom, e na gestão, e aí nós vamos entrar, então, falando agora, depois dessa breve conceituação da participação, daqui a pouco eu volto também nela, a gente vai falar um pouquinho da gestão de recursos hídricos no Brasil. Mas eu volto a frisar, a participação não é um momento só, não é uma só, ela é um processo. Né? Ela vai desde a mobilização até o controle social. Passa por um monte de coisas e com vários níveis. Então, tudo isso é a participação, é o processo participativo. Na gestão de recursos hídricos, para a gente também falar um pouco, para a gente entender depois as práticas, como que ela funciona no Brasil? Bom, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é de 97, que um dos principais fundamentos é a política ser descentralizada, participativa, a gestão ser integrada. Então, essa foi uma grande inovação da Política Nacional de Recursos Hídricos. E a proposição do sistema de gestão. Além disso, a gente tem as políticas estaduais, por exemplo, no estado de São Paulo, a política ela é até anterior à política nacional, ela é de 91, ela é anterior. Aí tem as políticas, todos os estados têm as suas políticas de recursos hídricos, que vão diferir um pouco na composição do sistema de gerenciamento, nos instrumentos de gestão, mas a base segue a política nacional. Aí, a bacia hidrográfica, em sua maioria, é o território estabelecido para gestão, porque eu estou falando em sua maioria. Eu acredito que tenha bastante gente até aqui com a gente, por exemplo, no Ceará. O estado do Ceará é uma grande questão essa da bacia hidrográfica, porque lá a gestão não é feita normalmente por bacia, é açude, é uma outra forma, né, que é feita a gestão. Não vou entrar em todos os estados, isso é uma discussão muito longa, fico à disposição depois para a gente trocar ideia, mas lá no Ceará não é. Um outro lugar, por exemplo, que hoje é um desafio para uma gestão em bacia hidrográfica, são as regiões metropolitanas. Isso está sendo muito discutido no Plano Nacional, que está sendo agora rediscutido, está finalizando a discussão esse ano. Então, por quê? Como que a gente vai estabelecer bacias hidrográficas e sobrepondo regiões metropolitanas? Como vai ser feito isso? Particularmente, estou falando por mim, Flávia, eu acredito que a bacia hidrográfica, sim, é um território bom,
uma unidade territorial boa para a gestão, ela é adequada para a gestão. Mas, quando eu falo dessa bacia, eu estou falando não só de uma bacia que tem um sistema de drenagem, não estou falando do aspecto físico da bacia. Eu estou entendendo a bacia como um território com relações de poder, questões culturais, sociais. Então, é um território formado por tudo isso. A bacia hidrográfica vai além do aspecto físico. Ela vai englobar todas essas questões, os usos múltiplos da água, os interesses dos diferentes atores. Então, a bacia hidrográfica nesse sentido. Eu vi esses tempos atrás uma palestra do professor Antônio César Leal, que citou Matheus Rodrigues, que eu tive o prazer de ter aula com ele, que inclusive também era amigo do professor Salvador Carpe Júnior, foi fazer pós-doc com o professor Matheus, e ele dizia isso também da bacia hidrográfica, que ela é muito complexa e ela envolve questões de paisagem, de território, de lugar. Então, não é o aspecto físico, vai além disso. Bom, aí no sistema de gestão, a gente tem um sistema de gerenciamento, que são os órgãos, os entes que vão fazer todo o gerenciamento que fazem parte dessa governança, né? Por exemplo, os comitês de bacia hidrográfica, a gente tem mais de 200 comitês hoje no Brasil, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os conselhos estaduais, os colegiados, que são esses que eu acabei de falar, eles são compostos por representantes da sociedade civil, do poder público, municipal, federal e estadual, dependendo da instância, e da sociedade civil organizada. E essa composição tripartite é fundamental nesse processo participativo, por conta da equidade, da efetividade, da legitimação das políticas públicas. A sociedade civil entrar nesses espaços foi uma inovação da política e da própria Constituição Federal. Então, é muito importante que se mantenha essa paridade nesses lugares, nesses espaços, e que eles sejam fortalecidos, porque eles têm o poder deliberativo, além de serem consultivos. Principalmente os comitês de bacia hidrográfica que estão ali agindo na bacia, né, e sabem a realidade, vão atuar em cima da realidade da bacia hidrográfica, a qual eles estão responsáveis pela gestão. E aí tem os instrumentos de gestão, que são o enquadramento dos corpos hídricos, a outorga, a cobrança pelo uso da água, que mais? O plano de bacia, que seja nacional, estadual, ou plano de bacia, os planos de recursos hídricos, aí o sistema de informação. Então, esses são os básicos da política nacional, mas tem política estadual, por exemplo, que tem o zoneamento ecológico econômico entra como um dos instrumentos de gestão, e nós defendemos, e aí até vou ter a liberdade, o professor Salvador depois pode conversar com a gente, mas a gente gostaria que, como instrumento de gestão, essas práticas participativas pudessem também entrar, que fossem um dos instrumentos de gestão. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. E aí, vamos pensar numa nova abordagem, né, em cima disso tudo que eu falei. Isso é uma proposta que saiu da minha tese, do ano que eu defendi em 2019, né, o ano passado, como a Raquel mencionou, ela foi premiada. Isso aqui é uma nova abordagem em cima de tudo isso que a gente levantou, de pensar o processo, como é composto esse processo participativo, no sentido de quem são os atores, de como está a governança, não só nos meios dos instrumentos, como eu já disse, que estão ali na política, mas quais são as formas de participação que a gente pode ter nesse processo. Então, na literatura, de uma forma geral, quando a gente fala participação, esses conceitos são confusos. Então, tem hora que muitos autores, principalmente internacionais, assim, europeus, eles vão falar de participação pública ou participação política. Independente se é a organização da sociedade civil, se é o poder público, muitos vão falar de participação popular. Outros vão falar participação social. Eu fiz uma separação na tese, por isso essa nova abordagem, para começar a compreender com relação à água e à gestão de recursos hídricos. E aí também eu gostaria de frisar uma outra coisa. É muito importante a gente também ter clareza, quando a gente fala disso tudo, o que seria água e o que é recurso hídrico. Eu acho muito importante essa clareza, que são coisas diferentes
E conforme você usa essas duas palavras, a intenção por trás também é diferente. Então, a água é a substância, uma substância que está aí, da natureza, dos ecossistemas, que está. Recursos hídricos, quando você atribui valor a essa água, uma valoração econômica, quando ela passa a ser utilizada para diversos fins com valor econômico, aí a gente está falando de recursos hídricos. Então, é muito importante a gente ter essa diferenciação. Enfim, continuando participação social, seria participação que diz respeito à sociedade em espaços institucionalizados. Então, a sociedade civil organizada, as instituições privadas, elas são consideradas participação social. Na política, por exemplo, do Estado de São Paulo, a sociedade civil organizada as cadeiras estão junto com as instituições privadas para um comitê de bacia. Já na política nacional, ela adota a diferenciação entre esses segmentos. Então, é importante a gente frisar, mas na participação social, a gente poderia colocar as instituições privadas, que a gente chama, na gestão de recursos hídricos, são os usuários da água, né? Os usuários de água. Aí temos a participação pública. Quem seria para conseguir delimitar quem está ali compondo o processo? O poder público, literalmente. Então, a burocracia representando o Estado nas decisões sobre política pública. Então, é o poder público. Então, são os municípios, são os prefeitos, é um órgão público. E isso é importante porque, para a gente pensar assim, quando tem um órgão público dentro de um comitê de bacia, quem é, a fala dele vai estar representando o quê? Teoricamente, a burocracia deveria estar representando o Estado, mas como está sendo a fala dele? Como está sendo a representação política dele ali? Né? E isso formaria esse processo participativo. E a participação popular está de fora nessa abordagem da gestão de recursos hídricos no Brasil. Por quê? Porque essa abordagem é a que está institucionalizada. E a participação popular, ela não está institucionalizada. Ela não está diretamente dentro do comitê, ela está sendo representada pela sociedade civil organizada, pelo poder público, mas ela não está diretamente dentro do comitê de bacia, por exemplo. E nem dentro da política, que seria aquela feita com os espaços que são os movimentos sociais, comunidades que não são totalmente organizadas, no sentido de ter uma associação, ou um CNPJ, ou qualquer outra coisa assim. Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque é necessário que o que não está institucionalizado e o que está institucionalizado se conversem. E é importante que continue, e aí também vou falar, não é só da bibliografia, né, que eu sempre pesquisei, mas, e aí também é uma opinião até pessoal, que uma parte da participação das pessoas fiquem não institucionalizadas, porque elas que vão fazer um movimento de ser contrário ou a favor de muitas coisas, muitas decisões e muitos processos políticos. Então, é importante que exista essa diferenciação e que, no caso da gestão da água, dos recursos hídricos, isso tudo se converse. Né? Então, a participação popular, que não está dentro de um comitê, que não está num ambiente institucionalizado, ela consiga conversar com o ambiente institucionalizado e vice-versa. Uma das formas que a gente vê para isso acontecer são a aplicação de práticas participativas. Então, acho que é aí que entra as práticas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. No processo participativo na gestão de recursos hídricos no Brasil, pensando nos comitês de bacia, que foi o foco não só da minha pesquisa, mas das práticas que eu vou apresentar, né, elas foram trabalhadas junto com o comitê de bacia, como que funcionaria essa gestão? Onde estariam os comitês? Como que a gente faz? Bom, então esse processo participativo tem o território da gestão no centro, que pode ser a bacia hidrográfica ou qualquer outro território que seja uma região metropolitana, por exemplo, normalmente a bacia. Começa com a institucionalização, o ambiente institucionalizado do comitê de bacia, onde tem essa participação paritária,
entre todos os segmentos sociais, que é importantíssima, para a autorização de formação dos organismos colegiados. Então, ele está dentro do SINCRA, né, como na política nacional ele é um ente importantíssimo no processo de decisão, fundamental por estar perto desse território da gestão. Dentro desse CBH vão estar os representantes dentro desse arranjo institucional, né, os segmentos da gestão colegiada, seja ele usuário de água, o poder público municipal, estadual, federal, os órgãos públicos, eles vão estar dentro do comitê de bacia. Ou dentro de um conselho estadual, do conselho nacional, devem estar. Aí, nesse processo, a participação social tem um ponto importantíssimo, fundamental, porque ela que vai legitimar as decisões, ela que vai levar para a sociedade, vai ampliar a discussão, então a participação da sociedade é importantíssima, ela que traz normalmente as comunidades, a participação popular que não está ali dentro, né, a voz da participação popular, a demanda da participação popular, normalmente a sociedade civil que vai trazer para dentro de um espaço institucionalizado, por exemplo, e uma das etapas desse processo inteiro são as práticas participativas de construção coletiva. Até a gente fala, eu vou apresentar um mapeamento ambiental participativo, mas muitas vezes a gente conversa, não me aprofundei ainda nessa discussão, mas é uma coisa interessante a se fazer, do que é participativo, do que é colaborativo. Porque para ser participativo, partindo desse princípio, de tudo isso que eu disse, ele tem que vir nesse processo, ele tem que estar incluído nesse processo, a prática tem que estar ali. Se for só um momento de colaboração, ele não é, talvez ele não possa ser chamado de processo participativo, de prática participativa, porque ele não vai ter o controle posterior, a avaliação, ele não teve a mobilização. Então, quer dizer, para compor, para ser participativo, tem que compor um processo maior social. Né? E aí, vou começar, então, agora a falar, sem dar todos os spoilers, né? sem dar a letra de tudo que está escrito no capítulo do livro, do mapeamento participativo, cartografia social, aspectos conceituais e trajetórias da Raquel. A gente entrou no capítulo mapeamento ambiental participativo na bacia hidrográfica do Turvo Grande, participação, gestão e educação ambiental. Então, eu, professor Salvador, escrevemos esse capítulo a partir de algumas práticas, vou voltar, dessa parte, das práticas participativas de construção coletiva, que são fundamentais para identificar conflitos, definir metas, prioridades de gestão. Elas têm um sentido educativo, psicológico de participar. Então, essas práticas, elas são tão fundamentais a ponto da gente sugerir que elas sejam incluídas como um instrumento de gestão dos recursos hídricos. Mais um deles. Então, eu tenho um tempinho ainda, vamos lá para as práticas. Foram dois trabalhos, um mapeamento ambiental participativo, que foi feito num projeto que foi intitulado Experiência de Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica Turvo Grande, entre os anos de 2011 e 2013, e o projeto Conhecendo o Comitê Mapeando a Bacia, Formação para uma Gestão Participativa do Território, realizado em 2018 e 2019. Todas essas instituições apoiaram esses projetos, o Comitê de Bacia, o FEIDRO, esses foram projetos financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Unicamp, o IG da Unicamp, Instituto de Geociências, a APTA, Polo Regional Centro-Norte, a AVB Ambiental, nesse último aí no caso, no primeiro não. E esta é a área, né? Vamos falar um pouquinho da Bacia Turvo Grande, para a gente contextualizar esses projetos. Então, essa área, essa que está pintadinha de vermelho, que vocês estão vendo, essa é a Bacia do Turvo Grande. Ela é chamada de UGRE, que é a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, porque isso foi definido no plano do Estado de São Paulo de 94, que ficaria mais fácil você dividir o Estado em unidades para se fazer a gestão e para implementar os instrumentos, os comitês de bacia, as agências de bacia, que são responsáveis, que são pela execução, né, pelo dinheiro e pela execução das coisas. Então, ficou mais fácil fazer essa divisão lá em 94 e até hoje é assim. O Turvo Grande, ele ficou inteiro, é uma bacia que ficou inteira numa unidade de gerenciamento, mas o Tietê, por exemplo, foi dividido em 4 ou 5 unidades de gerenciamento. Agora,
não lembro se foi 4 ou se foi 5. Bom, o Turvo Grande ele é composto por 75 municípios, tem uma população mais ou menos de 1.280 bilhões de habitantes, mais de 90% na área urbana, residentes na área urbana, então é uma bacia urbanizada, não é uma bacia rural, né? É uma bacia bem urbanizada, e ela é a quarta em tamanho de drenagem no estado de São Paulo. Aí ela está aí a 15.975 quilômetros quadrados como área. Essa é a bacia. Aqui temos a bacia Turvo Grande. Então, nós temos ela dividida em subbacias, são 12 subbacias. Essas subbacias não tem que tem é o comitê do Turvo. Importante, ele é um comitê estadual. O que significa? Que os rios aqui dessa bacia são de domínio do Estado. Não existe no Brasil rio de domínio municipal, certo? É rio de domínio estadual ou da União. Então, o grande que está aqui em cima, ó, que faz a divisa da bacia Turvo Grande, quer dizer, a bacia Turvo Grande faz parte da bacia do Grande, inclusive, ele é de domínio da União. E aí o comitê interestadual do Grande, existe um comitê que está sendo, que foi implantado, começou a ser implantado em 2014, 2013, e até pouco tempo atrás estava discutindo o plano de bacia. Então, essa unidade ela faz parte da bacia do Rio Grande, que fica entre São Paulo e Minas Gerais, só que na bacia do Turvo Grande os rios são estaduais, por isso o comitê de bacia é um comitê estadual do estado de São Paulo. Já o comitê de bacia hidrográfica do Rio Grande, ele é um comitê interestadual entre São Paulo e Minas. Então, ele vai compartilhar a gestão com São Paulo e Minas, que inclusive tem um outro aspecto, porque algumas coisas nas legislações estaduais de recursos hídricos não são iguais. Por exemplo, a criação de comitê de bacia, a composição do comitê, a criação das agências de água, a composição de comitê, isso vai ser diferente na legislação estadual. E aí a gente tem já um problema que é uma sobreposição, mas isso também é outro assunto. Então, esse é o comitê, para vocês conhecerem um pouco a bacia do Turvo Grande, que foi a área de estudo realizada nos 2 projetos que eu vou mostrar. Era uma bacia grande mesmo, né? Ela bem grandona, dividida em 12 porções. Tem um reservatório de água vermelha aqui na parte norte da bacia, o de Ilha Solteira, que é já aqui perto, né, no Paraná, mas ele está muito próximo. Bom, o mapeamento ambiental participativo, esses projetos utilizaram a bacia hidrográfica como instrumento de educação, e aí eu vou falar desse primeiro projeto, um deles é o primeiro, esse primeiro aqui. Então, ele usou a bacia hidrográfica como um instrumento na educação, foi feito no Polo Regional Centro-Norte, na APTA, com a aplicação do MAP em uma oficina, que foi chamada de Identificação de Riscos e Alterações Ambientais em Bacias Hidrográficas, e foi aplicada com 55 educadores e técnicos ambientais desses municípios que estão em azul. Ariranha, Fernandópolis, Mirassol, Guapiaçu, Catanduva, Olímpia, Olindiúva, Santa Adélia, Tanabi, Itajobi também e Pindorama. Itajobi está aqui, daqui a pouco eu explico porque ele não está azul. As questões norteadoras dessa atividade, dessa oficina, foi uma oficina só. Eu não vou ser muito redundante, porque ontem a Viviane e depois, antes o professor Salvador, eles falaram bastante sobre como fazer esse mapeamento ambiental participativo. É a mesma técnica, usando técnicas das oficinas, com canetinha colorida, preparação de material cartográfico antes, que são distribuídos na hora, alfabetização cartográfica, enfim, a metodologia do processo é o mesmo, então eu não vou ficar repetindo, mas nessas atividades, as questões norteadoras foram as situações de riscos ambientais, onde elas apareciam, e os aspectos ambientais positivos ou potencialidades, e onde eles apareciam na bacia. E aí tem uma coisa importante para falar, que sendo o MAP um método colaborativo, aquilo que eu disse, naquele momento colaborativo, no contexto participativo, em que está envolvida a comunidade de determinado local, é preciso muito rigor
na fidelidade dos apontamentos e tratamento dos dados. Quer dizer, a gente não interfere, quando a gente vai trabalhar com os dados do mapeamento ambiental, no que foi levantado, por quê? Não existe correção das informações, porque os dados partem da percepção da comunidade. Então, também não tem um rigor de localização cartográfica, georreferenciamento, porque é a população que vai colocar nos mapas que eles recebem. Então, eles vão colocar os pontos que eles acham importantes, aonde estão esses pontos, e na hora da gente trabalhar com esses dados, é muito importante esse rigor, a ética. Inclusive, isso é uma outra coisa muito séria, na hora da realização dessas oficinas, o moderador, que somos nós, né, quem faz a prática, não interferir. Né, interferir o menos possível, claro, vai tirar uma dúvida, alguma coisa assim, mas não interferir no sentido, olha, você está errando, isso aqui não está aqui, isso que você está discutindo não é bem assim. Porque é a percepção que a gente precisa ter, né, da comunidade, quando é feita essa prática. E isso que é importante, para a própria comunidade também refletir sobre a bacia e sobre o local que vive, né? Então, isso é muito importante. Itajobi foi o único município desses 11 que participaram do projeto, desse primeiro projeto, que não tem um mapa produzido, porque ele foi produzido junto com outro mapeamento. Então, foram produzidos 10 mapas desse projeto. Eu selecionei 2, não vou mostrar os 11. Na época, isso foi em 2014, esses foram os primeiros mapas que a gente produziu lá em 2014 desse projeto, então eles ainda eram mais bem crus, no sentido de serem exatamente o desenho que foi obtido pela oficina, da população. Né? Então, a gente não usou nenhum tipo de, por exemplo, georreferenciamento nesse mapa. Nesse não, a não ser na base cartográfica antes, claro, mas nesse não. Então, por exemplo, esse município de Fernandópolis, eu selecionei esses 2 porque eles também estavam, Fernandópolis e Catanduva, selecionei 2 municípios, porque eles fizeram parte do outro projeto também, que eu vou apresentar. Apesar de ter sido feito na bacia, Catanduva e Fernandópolis foram polos das oficinas do outro projeto. Então, por exemplo, a população aqui identificou em Fernandópolis a cultura de cana-de-açúcar, despejo de esgoto, ecoponto, estação agrícola, linha férrea, que mais que foi identificado? Frigorífico, que isso é uma coisa muito séria, né, para água, usina de álcool e açúcar, escoamento de agroquímico em toda a região da cana-de-açúcar. Não foi, percebam que foi feito para a bacia, com foco na água, mas o levantamento foi na escala municipal, tá? Nesse projeto. Então, esse é o primeiro mapa. Aí, o de município de Catanduva. A gente tem toda essa bibliografia, no livro vai falar um pouco mais, e tem toda a bibliografia também dos outros mapas, tem trabalho, tem tudo, para quem quiser, depois tiver interesse. Então, por exemplo, nesse segundo mapa, em Catanduva, foi identificado erosão, assoreamento, ferro velho, lixão, aterro desativado, usina de álcool-açúcar, isso tem na região inteira, porque a bacia do Turvo Grande, o potencial agrícola é da cana-de-açúcar. Né? Então, tem na bacia inteira. Área industrial, despejo de esgoto in natura. Então, esse foi o mapa também produzido pelo pessoal na oficina, que a gente só passou as informações. Esse a gente usou na época o Corel para passar as informações com a base que a gente tinha já referenciada, mas as informações foram exatamente fidelizadas com a percepção da população. É um pouco diferente, não é um mapa mental, né? Mas isso também já foi falado, e a Raquel vai falar isso muito no livro. Tá excelente, ela faz toda essa, ela já fez, né, na abertura, e depois a gente vai ler no livro toda esse conceitual, né, essa parte teórica, da diferença dos tipos de mapeamento. Também não vou me aprofundar nisso hoje, não. Bom, aí isso aqui foi um quadro que foram dos 10 mapas que a gente gerou.
esse foi um quadro que mostra, ele sintetiza os principais problemas encontrados em cada município. Então, a gente consegue ter a frequência, né, desses problemas. Por exemplo, a cultura de cana-de-açúcar, não só com um problema, mas uma situação de ter em todos os municípios, despejo de esgoto na maior parte dos municípios, aterro, o que mais que a gente tem? Assoreamento em 4 desses municípios, área de risco ambiental em Santa Adélia. Isso aqui eu não trouxe o mapa, mas é uma coisa interessante. Daqui a pouco está acabando meu tempo já. É uma coisa interessante porque a população identificou essa área de risco ambiental aqui. Você vê que é um ponto vermelho, bem destacado. Em Santa Adélia não tinha muitos, ó, porque tem a tabela vai, tá vendo? Tem todos essas queimada, por exemplo, né? Aqui, reserva florestal, na bacia tem bastante, usina de álcool e açúcar, e Santa Adélia foi esse ponto de destaque de risco ambiental, especificamente assim colocado. E é uma situação assim curiosa e ao mesmo tempo triste, na verdade, porque eram depósitos de açúcar. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa notícia, se alguém que está ouvindo essa oficina hoje, esse workshop, ficou sabendo dessa notícia. Não me lembro se foi 2014 ou 2015, ocorreu, queimou, esses depósitos queimaram, pegaram fogo. E esse açúcar derretido, ele correu para vários rios da bacia. Ele chegou até o Turvo. Então ele correu para vários rios, aquele açúcar derretido, ele inundou a cidade, ficou caramelizada a cidade. Não sei se vocês ficaram sabendo. Então foi uma coisa muito grave. E a população identificou isso antes. Eles falaram: olha, se acontecer, se queimar, vai direto para o córrego e vai para todos os córregos. Se eu não me engano, foi o São Domingos que é. Né, na Santa Adélia. São muitos, eu não vou lembrar o nome exatamente do rio, mas se eu não me engano foi o Rio São Domingos. E esse açúcar derretido pegou todo o rio, pegou a cidade inteira, ele cobriu a cidade de melado. Vocês já derreteram açúcar em panela, né, para fazer pudim de doce de leite? Então, é aquele açúcar derretido queimado, imagina aquilo depois de esfriar, o que aconteceu? Foi um desastre ambiental imenso. E a população identificou isso antes. Anos antes, falou: olha, gente, tem que tirar daqui. Isso é um risco ambiental. Anos depois acontece. Então, quer dizer, o mapeamento ele é importante, né? Ele deveria ser absorvido pelas políticas públicas, pelos gestores, pelos órgãos públicos, porque ele é super importante. É a população que está ali, na base, que está vendo o problema, que está vendo uma coisa que pode acontecer, e aí, nesse caso, aconteceu, infelizmente. Bom, então, essa é a tabela que a gente fez. E aí, vou para o segundo projeto, que está quase finalizando o meu tempo. Então, esse segundo projeto, que foi conhecendo o Comitê Mapeando a Bacia, ele ocorreu em 2018 2019, com os principais objetivos: difusão do papel do Comitê de Bacia, aí foi mais específico, como espaço participativo para o gerenciamento de recursos hídricos, e oferta de curso para formação sobre a aplicação da própria metodologia de mapeamento ambiental, voltado ao diagnóstico, proposição, à realidade local, envolvendo a comunidade nesse processo. Então, as oficinas foram abertas, elas tiveram tanto participantes do Comitê de Bacia, como sociedade, comunidade, estudantes, elas não foram limitadas aos comitês, foram abertas. E a gente fez uma interação de 4 frentes de trabalho que a gente identificou nessas oficinas com a aplicação do MAP. Trabalhamos com educação ambiental, com a priorização de demandas, que foram depois, inclusive, enviadas para o poder público, para o Comitê de Bacia, integração entre a participação popular e social e pública, aquelas 3 diferenças que eu disse, porque a comunidade foi envolvida, e um potencial para mobilização participativa da comunidade. E aí a comunidade se reconhece, né, cada vez mais dentro desse território. Então, esse foi o primeiro. Bom, o projeto ele foi dividido em 4 grupos, A, B, C, D. Cada uma dessas corzinhas, o A, esse amarelinho, Catanduva, depois São José do Rio Preto aqui, cor-de-rosa, o verde, Votuporanga e Fernandópolis. Em cada um desses grupos foram realizados 4 módulos de formação, 4, que são esses daqui. Módulos de formação. Você teve, na verdade, 3
teve um seminário de divulgação e 3 módulos. Eu falei 4, contando com o seminário. Então, um seminário e os módulos de formação. Cada um desses que foram chamados de oficinas foi aplicada uma técnica, uma prática diferente. Então, na oficina 1, a gente aplicou um mapeamento ambiental participativo, começamos com a alfabetização cartográfica, a oficina do período da tarde. No módulo 2, a oficina 2, o perfil hidroambiental, que eu vou mostrar daqui a pouco, e o módulo 3, a matriz SWOT. Então, a gente integrou, fez uma análise integrada desses 3 depois. Então, essas foram as atividades realizadas aí ao longo de 2018 e depois do comecinho de 2019, que foi a devolutiva para a sociedade, para o comitê de bacia dos resultados. Então, este foi o mapeamento ambiental no primeiro módulo, que objetivou principalmente o conhecimento dos riscos ambientais, elementos do ambiente, que caracterizam a preservação, a recuperação ambiental, com uma escala regional, né, considerando as repercussões a nível local. Então, esse mapa, eu vou tentar até aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele maior. Eu vou até abrir aqui, espera lá só um minutinho. Vamos ver se eu consigo mostrar ele um pouco maior, porque aqui ele fica pequenininho, né? Vamos ver. Não sei se consigo aproximar. Lá. Então, esse foi o mapa que a comunidade fez todo. Então, é a mesma coisa, todo aquele levantamento, mas dessa vez a gente trabalhou já com uma base antes georreferenciada, que a gente colocou depois os apontamentos. E os apontamentos a gente teve o mesmo rigor. Não mudamos nada de lugar, colocamos onde exatamente a comunidade apontou o problema e onde ele estava, com todos os símbolos, o que foi usado, a linguagem cartográfica, exatamente como a comunidade levantou, né, no dia da oficina. Então, aí nós temos essa legenda, a gente conseguiu identificar tudo isso com mapeamento ambiental, por exemplo, ecoduto, queimada irregular, granja, frigorífico, turismo, prainhas de área de lazer, pesqueiro, enfim. Uma série de elementos que a gente classificou em elementos do ambiente, situações e fontes de riscos ambientais, potenciais ou que já acontecem, né? Então, a gente fez essa classificação. Esse foi o primeiro dia. Vou voltar aqui. Olha lá. Opa. Olha, estou conseguindo... Cada vez a gente vai se superando nesse modo online, né? A gente vai aprendendo mais um pouco. Aí, o segundo dia foi o perfil hidroambiental. Bom, nesse primeiro dia, em cada uma dessas oficinas, a população escolheu um trecho do rio, de algum dos córregos que estava próximo, para a gente fazer um trabalho de campo, que foi esse perfil hidroambiental, né? Esse trabalho de campo, que é o perfil hidroambiental longitudinal, que foi uma adaptação, inclusive, da minha dissertação de mestrado. E aí, nesse perfil, o método que a gente adotou era visar o detalhamento de situações de risco ambientais, características do uso da terra, implicação de parâmetro de qualidade de água dos trechos selecionados pelo pessoal das oficinas. Então, a gente foi lá, fez o trabalho do perfil com qualidade da água. Isso tudo participativo, inclusive a qualidade da água. Quer ver? Deixa eu mostrar. Final, aqui. Então, a gente fez com o EcoKit, usamos um EcoKit, AlphaKit de qualidade da água. E aí, por exemplo, Fernandópolis. Pegamos 3 trechos e a população ia anotando de forma colaborativa tudo que eles viam ao longo desse trecho, e em cada trecho a gente fez análise de qualidade da água, observando alguns parâmetros. Então, a gente observou oxigênio dissolvido, amônia, nitrato, que nesse kit já tem algumas coisas, mas também usamos uma sonda multiparâmetros Oriba para definir alguns outros, identificar algumas outras parâmetros, por exemplo, condutividade. Então, esse aqui é o perfil que foi desenhado por cada grupo, essa atividade também é feita em grupo, sobre o trecho do rio, e a gente compila esses dados, e aí aqui estão as análises de água, isso foi feito primeiro por grupo, depois compilado de todos os grupos. E aí a gente tem esse resultado desse perfil ambiental participativo,
que compõem essa metodologia que a gente integrou. Então, a gente fez isso para todos os módulos, tá bem? Todos os grupos de módulo aqui em Votuporanga, fizemos em São José do Rio Preto, os trechos aqui em São José do Rio Preto, e o trecho de Catanduva a gente fez em 2 trechos em Catanduva. Não colocamos 3, por questões de logística, né? Isso é um dos desafios, inclusive, dessas metodologias, mas a gente conseguiu fazer em 2 trechos. Normalmente, o trecho era a montante, assim, do município, ou da área urbana, e um ajusante, depois passando a área urbana, para a gente até identificar se tem alguma interferência da área urbana ou não, ou então, dentro da área urbana, antes e depois. Então, a gente tentou fazer essa seleção, obedecendo todos os parâmetros da CETESB, para a coleta de água, tem aí toda uma técnica que precisa fazer, mas essa técnica foi passada para o pessoal, e o pessoal que fez, inclusive, as análises de qualidade, porque esse kit dá para todo mundo fazer. Você não precisa entender, é muito porque ele é de cartela colorimétrica, então ele é visual. Então dá para todo mundo, a gente faz lá, monta um laboratório e todo mundo faz. E o último foi a análise fofa, que a SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí, o que a gente quis analisar? Os fatores internos e externos no determinado território, pensando no sistema de gestão da água, né? Teve o papel também de trabalhar com o contexto da própria UGRE, em diversas escalas, até com menor abordagem, na questão local, regional. Esse é o resultado, deixa eu ver aqui, da matriz SWOT. Olha, vocês estão acessando aqui o meu Drive. Esse Drive está aberto, inclusive. Nas referências, quem pegar o livro, tem lá na referência, tem acesso ao Drive para ver todo esse trabalho lá no Drive. A gente deixou um Drive aberto. Bom, aí, aqui é a SWOT. Então, é a mesma coisa, a comunidade se debruçou novamente em cima, mas aí pensando naquele aspecto da gestão, da questão local, do sistema, não mais os impactos na bacia, mas sim na gestão. Então, pensando nisso, foram levantadas várias situações. A gente classificou em todas elas forças, oportunidades, ameaças e fraquezas e fez a compilação disso tudo. Muitas coisas sempre são repetidas, né? Então, a gente faz a gente acaba adotando um símbolo específico, mas esse também, todos eles que fizeram todos esses levantamentos, e a gente mapeou a matriz SWOT, que normalmente ela não é mapeada, ela é mostrada só na tabela. O que a gente fez? A gente passou para o mapa. A gente colocou isso no mapa, porque eles fizeram a partir do mapa. Depois que eles discutiram e classificaram o que seria fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, a gente conseguiu fazer essa relação do mapa com a matriz. Porque a gente colocou isso, inclusive, na oficina, né? Então, essa é a matriz SWOT. E aí, o que a gente aprendeu? Qual foi a lição? Quais são as considerações? Os principais desafios. Falta de interesse do poder público, das instituições em promover esse tipo de atividade, porque dá um pouco de trabalho. Não tem um custo alto. O custo alto não é o desafio. Aliás, são atividades de custo super baixo. Mas o desafio é a vontade, né? O desconhecimento do CBH, isso de uma forma geral em todas as oficinas, o público não conhecia o comitê de bacia como um colegiado importante, inclusive quem era do próprio comitê não tinha conhecimento do quanto o comitê poderia atuar. Necessidade de cursos e formações que envolvem educação ambiental, isso é um desafio. A etapa de mobilização para essas oficinas e para processos participativos, que precisa ser fortalecida, isso também é um grande desafio. Como incentivar as pessoas a irem nas oficinas, a participar, como mostrar que isso é importante, quando não é uma demanda da sociedade, porque às vezes a prática acontece da demanda da comunidade, o que seria ideal em todos os casos, mas nem sempre é assim. Então, às vezes, é uma outra demanda e a gente vai lá e faz a prática. Então, como fazer com que a sociedade queira fazer, queira entender o território, né? Essa mobilização. E na etapa posterior também, que é a avaliação, monitoramento, o controle. Por exemplo, uma atividade como essa deveria ser feita no comitê pelo menos a cada 2 anos, replicar. Por quê? Você volta e avalia novamente aquilo que foi feito.
que deu mais ou menos para a gente avaliar nesses 2 projetos, que foram na mesma área. Mas, como eles não pegaram a área toda, não foi uma avaliação tão completa. Então, seria ótimo se acontecesse de novo, para ter sempre essa avaliação e esse monitoramento das ações. Porque esse conjunto de dados, ele foi enviado para o poder público, como eu disse, né, e para o Comitê de Bacia. Então, seria muito importante essa etapa posterior. De aspectos positivos, tem mais do que negativos, aqui, do que desafios, esse mapa, ele está em projetos que envolvem educação ambiental, gestão com foco no território da bacia e recursos hídricos, e pode ser adaptado para outros contextos territoriais, temas e necessidades. Nas experiências relatadas, um aspecto foi a continuidade do projeto entre 2011 e 2018, mas lembrando que poderia ser maior essa continuidade, né, com um projeto mais ampliado. Um aspecto positivo que a gente notou, que realmente promove um ambiente participativo, importante para a gestão da água, um ambiente colaborativo, e se ele for incorporado para a política pública, para a discussão da política pública de água, ele entra no processo participativo realmente, como quase voltando aqui na escala da Ambers, a gente ficou nesse nível, né, no processo. Vou voltar aqui. A gente ficou assim, consulta, pacificação e quase parceria. Quase entramos na parceria, porque a gente vai saber se foi uma parceria se muitas coisas foram consideradas nas reuniões do Comitê de Bacia. Aí sim ocorreu a parceria. Então, aí a gente deu um salto no processo participativo com a aplicação da metodologia do mapeamento ambiental. Mas, com certeza, pacificação e consulta teve. Pacificação, lembrando que não é uma coisa ruim, tá? A gente fala pacificação, parece que é para pacificar a sociedade, mas não. É quando começa a ter uma distribuição maior de poder. E aí o conflito começa a diminuir entre Estado e sociedade, porque começa a ter diálogo. Então, é nesse sentido. A gente teve esse avanço, a gente percebeu esse avanço com esses projetos, com esses 2 projetos, mas com certeza poderia avançar ainda mais com essa delegação de poder, se realmente a gente conseguisse ter esse controle, essa avaliação de que foi absorvido grande parte das informações, que a sociedade depois foi chamada novamente para o diálogo. Bom, as atividades permearam graus, então, que eu acabei de falar, de participação diferentes, promover educação ambiental e mobilização de quem estava ali, foi muita gente. Nos seminários foram mais de 2.000 pessoas, se não me engano, participando. Nas oficinas, a média era 35, 40 pessoas em cada oficina de participantes. Então, foi bastante gente para um ano, para mobilização, porque uma das dificuldades é aquilo, né? Como vai mobilizar e até a questão logística. Isso, às vezes, a gente sabe que é difícil. Quem trabalha com isso sabe que é difícil de fazer. Então, a gente conseguiu uma mobilização boa nessas oficinas específicas. Elas aproximam segmentos sociais diversificados, proporcionando um ambiente de discussão e colaboração, e o maior conhecimento, nesse caso, sobre o Comitê de Bacia e sobre a bacia. Isso, com certeza, aconteceu durante as oficinas. Então, aqui encerro minha fala, agradeço mais uma vez, fico à disposição para passar os materiais, para conversar, podem entrar em contato comigo, ou o professor Salvador, eu não coloquei o e-mail dele aqui hoje, mas com certeza ele deve ter passado o e-mail dele anteriormente. Sim, o e-mail dele está nos últimos slides da apresentação dele, que ele fez com Viviane e com o Ricardo também. Estou com eco aqui, gente, espera aí que eu vou ajeitar uma coisa. Apesar de fazer bastante live, eu ainda ponho um pouquinho. Flávia, obrigada. Eu assisti, gente, também uma palestra da Flávia, estava também o professor Ricardo Dagnino, no evento de um grupo que se chama Tertúlias, né? Falei corretamente? Da Federal do Rio Grande do Sul, não é isso? Tertúlias? Então, eu já conheci uma parte da apresentação que a Flávia fez hoje, mas hoje ela complementou bastante. Acho que ela fez a resenha da tese dela, gente. Na apresentação de hoje, não foi, Flávia? Praticamente isso. Que maravilha, né?
Gente, então reveja o material depois. A cópia da apresentação da Flávia provavelmente a partir de amanhã já vai estar lá no site. Então aproveitem, né, que ela conseguiu fazer a síntese, né, tanto da pesquisa de tese dela, que eu passei o link aqui no chat do canal, quanto essas duas experiências que ela também conta lá no capítulo que ela tem com o professor Salvador, no livro Imperdível. Então continuem conosco. Flávia, tivemos poucas perguntas, o pessoal está um pouco inibido ainda, já é o terceiro dia do evento, mas o pessoal está um pouco inibido, né? Eles devem ser tímidos. Então, temos só uma pergunta do Francisco, que está conosco aqui nos ajudando nos bastidores, o Francisco Gomes, ele é geógrafo lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem duas perguntas minhas. A do Francisco é assim: como por meio da gestão participativa das bacias, podemos equacionar os desejos das populações que a montante produzem a água com os desejos das populações ajusantes que realmente a consomem? Essa é a pergunta que vale O milhão, a pergunta do milhão. Uma pergunta de 1 milhão sempre tem. Se a gente conseguir resolver, está resolvida a gestão da água no país, né? E isso não é só no país, viu, Francisco? Esse é um problema que eu vejo hoje. Eu estou, por exemplo, eu vou falar de uma experiência que eu já estou agora no pós-doc, né? Eu ampliei um pouco para a governança de águas transfronteiriças, mas que envolve toda essa discussão também, as práticas, a questão da participação, dos segmentos, o processo participativo. Então, eu estou vendo cada vez mais que é uma mudança de paradigma, de olhar. Eu não só eu, a literatura, né, que a gente vai pesquisando, vai anotando. Então, é uma mudança de paradigma da sociedade para pensar que o que é água, é aquilo que eu falei, o que é água e o que é recurso hídrico, né, já começa aí. Então, a gente está trabalhando com água. E para saber, olha, todo mundo numa bacia vai precisar. Como que esse processo participativo, como que ele pode contribuir? Exatamente proporcionando esse diálogo, né? São etapas que acontecem, por exemplo, no Brasil, por meio dos comitês de bacia, dos conselhos, precisa existir essa etapa, porque nesses espaços é que são promovidos os diálogos dessas necessidades. Então, por exemplo, a gente tem um plano de bacias para fazer a gestão dos recursos hídricos no Brasil, e que nesse plano tem lá, olha, demanda de tal é essa, demanda de tal é essa, demanda. Então, como que nós vamos, o que nós vamos mandar para o jusante? Qual é a água que nós estamos mandando? Na gestão de recursos hídricos transfronteiriços, até fica mais claro, porque são estados diferentes. Então, que água que eu estou mandando para o Paraguai, por exemplo? Que água que eu estou recebendo na Amazônia? Na gestão dentro, é mais difícil porque, às vezes, é de um município para o outro, numa mesma bacia, né? E o município, como não tem dominalidade dos cursos de água, fica sempre aquela situação. Então, os municípios, eles precisam estar dentro de um comitê, de um espaço. Por isso que esses espaços foram criados, né? Nesse sentido. Então, essa gestão, veja, essa prática participativa, ela vai auxiliar, mas ela não lembra que ela não é a única, ela vai auxiliar muito. Elas são essenciais, porque ela vai trazer quem não está ali dentro desse espaço, ela vai trazer essa demanda que você acabou de falar, de quem consome água, quem está ali na ponta. Quem está na ponta, com falta de água, dificilmente vai estar dentro do comitê, mas ele tem que ser representado lá dentro, né? Então, eu acho que tem que não é nem achismo, é uma questão de ter que ser esse processo e esses espaços serem aproveitados nesse sentido e serem fortalecidos, para a gente conseguir não largar uma parte da população à margem da situação, mas nós vemos que, infelizmente, o que conta é a maximização de lucros, muitas vezes. Então, por isso que é a mudança de paradigma. Nós vamos ficar sem água. Nós vamos ficar, se continuar do jeito que está a gestão, sem esse olhar. Por exemplo, uma coisa que está sendo muito discutida, desculpa até me estender, mas é que a pergunta dele dá margem para uma tese, né? Uma coisa que está sendo muito discutida, o tal do caudal ecológico. Então, o que é a vazão de água? Quanto que eu tenho que mandar de água para outro lugar?
só que vai usar, ou eu tenho que considerar também o ecossistema que está ali no meio, quem que precisa dessa água. Então, isso é uma coisa que a gente não absorveu ainda. Né? A gente pensa na parte técnica, do quanto que precisa de vazão de metros cúbicos para abastecer tanto da população e tal, mas a questão ecológica, ela não está inserida ainda, né? Então, é tudo isso que eu acho que envolve. Essa gestão participativa é essencial, no caso do Brasil, pela institucionalização dos colegiados, importantíssimo. Ou de associações, por exemplo, como eu disse no Ceará, que são as associações de açudes. Tem comitês populares também, que eles conversam com os comitês de bacia. Então, tem uma série de mecanismos, de atores, de instituições que devem estar ali presentes no processo. Né? Sim, eu acho que sim. E também leva essa minha pergunta, qual a importância do MAP, Mapeamento Ambiental Participativo, como auxiliar nesses comitês de bacias hidrográficas? O que o método traz de vantagem em relação ao uso apenas da cartografia convencional? Eu sei que você já falou um pouquinho na apresentação, mas se você pudesse reforçar também. Sim, Raquel. Olha, o MAP, ele vai, nesse sentido, auxiliar primeiro, na aproximação da comunidade, porque como não é uma cartografia convencional, ele vai ser aplicado para qualquer pessoa, não precisa ser nem alfabetizado, inclusive. Você sabe que uma vez eu fiz uma oficina pela Agência Nacional de Águas, eu fiz um curso, eu dei um curso, né, de mapeamento ambiental participativo. Na verdade, era metodologias participativas, e eu dei um jeitinho de fazer o mapeamento, e aí a gente fez até uns testes que teve era para ensinar como fazer a metodologia, não era para aplicar ensina bacia, né? Como foi nesse projeto que eu mostrei, mas era para ensinar. Então a gente testou de, por exemplo, fazer com crianças que não sabiam ainda escrever, então elas desenhavam, ou com pessoas, por exemplo, que perderam a visão ou que não enxergam. Então tem tudo isso aí. Quer dizer, você pode fazer com o público, não existe limite, não existe um limite para aplicar, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, porque daí você consegue aproximar o comitê da comunidade e de qualquer idade, alfabetizado ou não, então você consegue aproximar da comunidade, qualquer comunidade, né? E, então, esse é o primeiro. Aí, o segundo é o próprio levantamento do que é feito ali, dessa percepção. Então, é como você vai pegar esses dados sem a distorção, né, não usando de uma forma não ética esses dados no comitê de bacia, mas usando os dados sendo fiel, né, ao que foi levantado ali, com fidelidade, como você vai aproveitar para organizar o plano de bacia, os instrumentos de gestão. Só que daí é aquele risco. É óbvio, você tem que saber, a gente vai ter que confiar nessa questão ética. Isso é o ponto mais delicado, né? Esse é um desafio que a gente ainda não sabe exatamente como responder sempre. Talvez até o professor Salvador, se ele tivesse, acho que ele conseguiria até falar mais nesse sentido, que ele trabalhou mais que eu até. Porque como a gente garantir essa ética? Tem como garantir? Não tem como garantir. Isso é uma questão de como o comitê vai usar esses dados, né? Da ética lá dentro da instituição. Mas o fato da população estar ali e aí vem na segunda, né, pergunta, ela por meio dessa cartografia, ela consegue reconhecer melhor o território da bacia e consegue aquela palavra que a gente usa muito, né? É o pertencimento, né? Se sentir pertencente ao ponto de, por exemplo, depois fazer o controle de como esses dados foram usados. Então, eu acho que tudo isso envolve esse processo, sabe? E nessa vantagem, porque no caso da cartografia convencional também vai contribuir com o comitê, mas nos trabalhos mais técnicos, né? Por exemplo, você vai fazer um plano de bacia, você precisa ter a cartografia convencional. Então, quer dizer, se você conseguir unir as duas coisas, né? É o melhor dos mundos, como a gente diz, né? Seria maravilhoso.
Aí, para complementar, se o gestor fizer o que o povo precisa que seja feito, aí realmente vai ser o melhor dos universos, vamos dizer assim, já passa a ser o universo. Flávia, tem alguns comentários aqui te parabenizando. A Ivana, por exemplo, a Ivana e a Luiz, professora, que esteve conosco no primeiro dia, ela comentou assim: trabalhar na escala de bacia é fundamental para que as ações sejam integradas. Parabéns. Eu acho que isso é indiscutível, né? Usar a bacia hidrográfica como unidade geográfica de análise para o caso dos recursos hídricos, não tem nem o que discutir isso. Muitos parabéns aqui pela apresentação. Ricardo Rezende, de novo aqui, meu colega da ENSE, conosco. Excelente. Professor Ricardo Agnino e professor Salvador deram um oi aqui também para você no chat. Ah, já E estou tem com mais. saudade. Eles estão aqui tietando você aqui no chat. Tem uma outra pergunta minha também, que é mais uma provocação. No meu mestrado, lá na ENSE, na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, eu fiz todo o levantamento dos conceitos que foram sendo criados sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. E também fiz o apanhado dos métodos, né, na época que eu fiz esse levantamento, lá pelo ano de 2010, já tem um tempo isso. E eu vi o seguinte: houve uma mudança de visão na economia. Antes, na economia clássica, tudo isso que a gente chama hoje de recurso, que você nos ensinou, que recurso já está valorando, né? Você está valorando o recurso natural. Na economia clássica, era assim, não tinha valoração da água, por exemplo. Não era um item negociável. Como é que você acha que mudou, né? O que, que implicou essa mudança de visão? Porque hoje a gente tem toda essa visão, não sei se interrompeu minha fala, mas hoje tem toda uma visão da economia ecológica que justamente vai por esse caminho de valorar. Então, valora-se bacia hidrográfica, valora-se florestas inteiras, às vezes, matas inteiras, regiões inteiras, né? E aí, assim, o que você acha mesmo, você, Flávia? Como é que isso daí, essa mudança de visão, prejudicou o acesso à água? Você acha que isso foi um ponto crucial para hoje a gente estar vivendo uma crise como essa? Que, por exemplo, eu acho às vezes um pouco injusto, né? Eles não gerem direitos de recursos hídricos, agora estou falando dos gestores públicos. E aí depois tem que criar uma série de mecanismos econômicos, por exemplo, aplicação de multa ou encarecer a cota de água, né, que você está pagando, que no final das contas não vai melhorar o seu acesso à água. Né? Eu acho que essa mudança de visão da economia é que foi crucial para que a gente vivesse essa crise hoje em dia, que a gente está vendo. Não só na água, né? Em relação aos outros recursos também, madeira, qualquer recurso desses naturais que você pensar. Queria que você comentasse um pouquinho, que eu sei que você vai gostar de falar sobre isso também. Um pouquinho. Olha, eu vou confessar uma coisa que, assim, nunca peguei muito a fundo essa parte que você estudou. Vou até ler depois a sua dissertação Dissertação. para entender mais sobre isso. Eu gostaria de ler. Mas, assim, vamos perto do que a gente aprendeu no país, né? No Brasil. Vou tomar como Brasil. Também não sei como que está. Eu estou estudando a bacia do Tejo, por exemplo, lá em Portugal. Não estudei África, né? As bacias, o problema na África também é bem grande, porque lá realmente tem escassez em vários pontos. O Oriente Médio, Ásia, a gente também sabe que tem escassez em vários pontos, gravíssima. Mas, por exemplo, começar desses trabalhos. Nesses trabalhos, o que a gente vê? Que a gestão, existem os acordos, né, acordos internacionais, acordos nacionais, que vão priorizar alguns usos, né, e aí vira recursos hídricos, prioriza alguns usos, com uma grande interferência de organizações internacionais, Banco Mundial, esse tipo de coisa, né. Então, essas organizações, elas interferem bastante na gestão. Nos países periféricos, Brasil, Paraguai, por exemplo, interfere muito, né? Há um Banco Mundial, inclusive de colocar equipamento para medir vazão, para estabelecer uma outorga, por exemplo. Então, quer dizer, então a gente já tem esse primeiro ponto.
né, que é uma coisa importante dessa. E eu acho que isso acontece a partir dos usos múltiplos. No nosso caso, tem uma predominância enorme do setor hidrelétrico. Tem uma do setor energético, né? Uma predominância enorme do setor energético. Então, a água, sim, ela é uma substância que é um bem, é um direito humano, né? Foi estabelecido lá em 2010, é um direito humano. No Brasil, ela é um direito público, né? É de domínio público, mas aí entra a racionalização da água, que é necessário, que eu acho que é justamente essa mudança, que é necessário valorar para você conseguir compatibilizar os usos múltiplos. Então, talvez teria que ter parado aí. Vamos, então, racionalizar e valorar para compatibilizar, né? Mas não para priorizar, né? O que, infelizmente, a gente caiu foi a priorização de alguns usos múltiplos e não a compatibilização dos usos múltiplos. Talvez seja isso. Não sei, pode ter gente que está aí pensando diferente, acho que essa é a ideia mesmo, né? Mas eu acho que talvez aconteceu isso. Então, a gente não compatibilizou, na verdade, né? Não racionalizou. A gente centralizou, no caso do Brasil, não só no Brasil. Porque, por exemplo, esse problema de hidrelétrica, lá em Portugal, na bacia que eu estou estudando, acontece exatamente a mesma coisa. Portugal não tem água porque a Espanha não manda água, porque as hidrelétricas seguram a água. Por que elas seguram a água? Porque elas precisam maximizar o lucro. Na época que chove mais, elas retêm um montão e soltam tudo de uma vez. Então, quer dizer, aqui acontece a mesma coisa. Então, a gente está maximizando o lucro e não está racionalizando. E, Raquel, pode ser que piore. Porque eu não sei se todo mundo tem conhecimento, na Califórnia, por exemplo, foi feito um índice, né, que é um índice de bolsa de valor da água. Né, e lá funciona muito bem, porque eles não têm água, né, na Califórnia. Então, lá funciona muito bem esse índice, porque a outorga é negociada na bolsa de valor. E o que está acontecendo? Pode ser que comece a acontecer isso aqui também no Brasil. Então, por exemplo, você tem outorga, vou falar uns números esdrúxulos. 10 metros cúbicos de outorga eu tenho. Aí eu uso 5. Beleza, eu estou na bacia aqui do Jacaré, do Sapucaí Mirim, onde eu estou. Então, eu usei 5 na bacia do Sapucaí Mirim, essa outorga. Aí, eu vou pegar esses 5 que eu não usei, eu vendo para alguém lá da bacia lá do Ceará. Então, ele vai poder usar 5 a mais da bacia dele lá. Ele vai poder tirar do açude dele 5 a mais, que ele comprou a minha outorga daqui. Esse comércio, deixa eu interromper, ele tem também do esgoto, né? Que aí já foi na minha tese, eu elaborei alguns índices. Aí eu descobri isso, os estados, eles compram e vendem esgoto. Eles exportam esgoto, às vezes, para outro estado. Então, que coisa, quer dizer, né? A gente, essa economia, por isso que eu vou estudar mais esse que você colocou especificamente de economia ecológica, que eu não tenho conhecimento a fundo, mas nessa questão de valor, de negociação, de acesso, infelizmente eu acho que era para compatibilizar e racionalizar, houve priorização, né? Não compatibilização. Então, tem todo um monte de gente, os pequenos agricultores, as pessoas que não têm esse poder de, né, podem ficar sem água, as pessoas, né? Quando você não tem dinheiro, você não tem água. Então, é muito cruel. Né? Até o próprio tratamento da água, você pode até confirmar para mim, que isso eu ouvi falar, isso eu não estudei, mas eu ouvi falar que assim, a qualidade da água para a indústria em São Paulo é melhor do que a qualidade da água para abastecimento da população. Ou seja, essa priorização não é só em relação à quantidade de água, né? Se tiver que faltar água, eles vão priorizar a água para a indústria, que até é uma coisa um pouco óbvia, né? De você entender que a indústria não pode parar também. Mas, assim, deixa de fora toda uma parcela da população que, além de não ter acesso à água em quantidade, a gente vive muito esse problema aqui no Rio de Janeiro, a gente não está tendo acesso à água com qualidade. Né? E aí entra o papel do mapeamento ambiental participativo, que a Flávia mostrou,
que vai exatamente colher as impressões da população sobre tudo aquilo que ameaça essa qualidade também da água deles. Então, proximidade com algum tipo de criação de animais não autorizada, por exemplo, que contamina, às vezes, lençol freático, toda sorte de atividades humanas que poderiam, né, prejudicar a qualidade da água. Eu acho que o debate, Flávia, foi muito rico aqui hoje com você. Eu acho que você levantou muitas questões que farão todos nós que assistimos para nós pararmos para pensar, né? Que não é só assim, tem que atender a demanda, não é só isso, tem que pensar em como atender a demanda, né? E fazendo essa inclusão que você mostrou hoje com a população, porque não há outra maneira de fazer gestão, gente. Eu coloquei até uma enquete aqui no chat, perguntando às pessoas se elas acham válida a inclusão da participação no planejamento e gestão ambientais. 100% das pessoas participaram, mais de 20 pessoas falaram que sim. Né? Não há muita dúvida em relação a isso também. E aí a gente sempre cai no mesmo ponto, né? Tem caído no mesmo ponto nessas sessões aqui do workshop, é que no final das contas, a gente tem que fazer essa integração, né? E aí a participação é muito importante nesse sentido, né? Não tem como fazer uma gestão de um recurso, de uma substância, né? Melhor dizendo, como a Flávia ensinou, que é tão necessária à vida, né? Sem essa integração, sem priorizar apenas o valor econômico. Não é só o valor econômico, gente, é um valor de vida, né, das pessoas, elas precisam da água. Tem um pessoal, Raquel, desculpa, também tem um pessoal, inclusive muita gente aí do Rio, que eu tenho conversado, tem bastante gente daí, de uma professora, assim, acho que é a Vanessa Rassum, é isso, o nome dela, não sei se você conhece. É um pessoal bastante que está falando sobre o direito do recurso, sabe? O direito da água. Porque nós temos os direitos, mas o direito da natureza, né? Então, será que não está na hora de a gente começar a pensar também nisso? Porque, afinal, a gente faz parte, né? E sem isso tudo, ninguém vai viver. Não é só a natureza, é a gente, ninguém, né? Então, sem água a gente não sobrevive. Aí o direito dos rios, o direito da natureza, o que eu falei de vazão ecológica, pensar nos ecossistemas, né? Água para o direito humano, mas também para o ecossistema, para poder ter o equilíbrio e para a gente poder continuar produzindo até, inclusive. Né? A gente viveu muito isso agora na época da pandemia. Por exemplo, as pessoas sem acesso à água com dificuldade de lavar as mãos. Então, olha como é um problema coletivo. Né? O acesso ou não à água, ou água de qualidade, é coletivo, né? Desculpa. É um problema que atinge a todos. Um problema que atinge a todos. Essa questão de lavar as mãos, até tiveram algumas iniciativas, eu acho que no Rio de Janeiro e outros estados também, que as pessoas estavam disponibilizando pontos de acesso às pessoas poderem lavar as mãos, né? De alguma maneira, o povo estava se virando para conseguir resolver. Mas exatamente, são as pessoas que estão invisíveis ao Estado, né? São as populações que estão invisíveis, gente. Elas não têm acesso, muitas vezes, ao esgotamento, à própria água, como a Flávia está falando. E a gente fica impressionado, porque já estamos em 2021, né? A gente não é nenhum país assim que foi descoberto ontem. Se falar, o Brasil é muito novo, sim, mas já tem mais de 500 anos, né, gente? Às vezes as situações que a gente vê no Brasil e em outros países também que a Flávia apontou, parecem situações de 200 anos atrás na Europa, em que se jogava o esgoto em qualquer lugar e prejudicava a saúde das pessoas. Então, eu acho que essa palestra sua foi importantíssima, eu agradeço bastante. A gente ainda tem 2 minutinhos, ninguém mais fez pergunta, o pessoal está inibido. Mas se você quiser usar esses minutinhos para comentar mais alguma coisa agora no final, que você acha mais importante, pode ficar à vontade. Eu quero só comentar, eu quero só agradecer novamente você e poder participar desse evento, conversar com todo mundo. Me coloco à disposição, se alguém quiser trocar ideia, né, de material, de referência, ou tem alguma crítica, inclusive, porque às vezes a gente não precisa só concordar, né? É legal também dar umas cutucadas, né, para a gente poder crescer, né? É isso que faz a roda girar, exatamente. Exatamente.
Ficar todo mundo concordando com tudo, não tem Aí avanço. não dá. Então é bom a discordância também, mas eu Além de queria, ser. eu falo finalmente, queria agradecer muito você, agradecer muito e parabenizar pelo evento, pela abertura do evento, achei fantástica, a organização excelente. Nossa, parabenizar muito mesmo, Raquel. Muito, muito obrigada e parabéns. E esse livro vai ser um sucesso. Já li vários, Obrigada, não vou dar Flávia. spoiler. Falei que não darei spoiler. Amanhã é o lançamento. Vamos aguardar. Obrigada, Flávia. Bom, agradecemos a participação de todos, especialmente da Flávia Darrê Barbosa, que esteve conosco, nos levantando tantos pontos importantes, né? Colocou a pulguinha aqui atrás da orelha para a gente pensar. E eu convido para a atividade 6, daqui a pouquinho, às 4 da tarde, também no canal do iVídeo no YouTube. Teremos a palestra de ninguém menos que a professora doutora Adriane Goraeb, ela é professora da Universidade Federal do Ceará e também é coordenadora do Observatório da Energia Eólica. A Adriane falará sobre o uso de métodos participativos e a matriz SWOT, a mesma matriz sobre a qual a Flávia falou agora há pouco, em português chamada matriz FOFA, no zoneamento ecológico e econômico do estado do Ceará. E lembramos também, como a Flávia também já nos convidou, que haverá o lançamento do livro amanhã, às 16 horas, quando vai ser liberado o linkzinho para vocês baixarem a obra, tá bom? Flávia, muito obrigada de novo, muito obrigada mesmo. E, pessoal, a gente se encontra daqui a pouco, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.